O governo brasileiro vai ser representado por Maria Luísa Viotti, a embaixadora do Brasil nos Estados Unidos, na posse de Donald Trump. Nós vamos até Brasília com a repórter Janaína Camelo, que tem mais detalhes do encontro. Bom dia, Janaína. Muito bom dia, Colombo, para você, a todos que nos assistem. Isso mesmo, o governo brasileiro vai ser representado por Maria Luísa Viotti, que é a embaixadora do Brasil em Washington. E isso por uma razão, né? Porque, por tradição, a cerimônia nos Estados Unidos de posse presidencial não costuma enviar convites aos chefes de Estado, mas sim aos diplomatas. Então, por isso, por exemplo, o presidente Lula não recebeu esse convite ali diretamente, né? Quem foi convidado foram as embaixadas. Mas a gente sabe que Donald Trump abriu exceção nesse protocolo, e convidou ele diretamente alguns chefes de Estado ao redor do mundo, a maioria deles de direita, como Javier Milei, por exemplo, da Argentina, a primeira-ministra da Itália, Benjamin Netanyahu, de Israel, e até Jair Bolsonaro, ex-presidente aqui do Brasil. Jair Bolsonaro não conseguiu ir à posse, né? A gente sabe da história toda, porque ele não conseguiu reaver o passaporte dele, é investigado em inquéritos em curso aqui no Brasil e não conseguiu essa autorização do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Disse que está sendo perseguido politicamente, mas enviou como representante a esposa, Michele Bolsonaro. Ontem, Michele Bolsonaro embarcou para Washington, já está nos Estados Unidos. Além dela, também Eduardo Bolsonaro vai estar acompanhando de perto a cerimônia de posse de Donald Trump. Além da família Bolsonaro, Colombo, é bom lembrar que tem vários parlamentares brasileiros também em Washington, né? Uma comitiva foi para lá com cerca de 20 parlamentares, mais ou menos, uma viagem organizada pelos deputados Bia Kicis e Gustavo Gayer, do PL, ambos do PL. Eles garantem que essa viagem está acontecendo com recursos próprios, está sendo custeada com recursos próprios, não tem dinheiro público aí envolvido na programação desses parlamentares, todos de direita que estão acompanhando a posse de Donald Trump. Hoje, por exemplo, agora, domingo, daqui a um pouquinho, eles devem se reunir aí com um auxiliar de Trump para uma reunião, um brunch ali, um auxiliar próximo de Donald Trump. Não foi revelada a identidade desse auxiliar, segundo os parlamentares, por questão de segurança. Eles iriam saber só no momento dessa reunião. E hoje ainda, depois, eles também vão assistir a um comício de Trump. Já amanhã, na posse, a ideia inicial, Colombo, era de assistir a cerimônia de frente ao Capitólio, mas a gente sabe que houve toda essa alteração por conta do frio extremo que deve atingir a capital amanhã, e parte da cerimônia, como o juramento de posse, o discurso, foi transferido para dentro do Capitólio. Então agora os parlamentares, eles ainda estão planejando como vão acompanhar essa cerimônia amanhã. Mas Michele Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro devem estar bem próximo ali de Donald Trump. E esses parlamentares, amanhã, depois da posse do presidente eleito, eles vão participar de um baile de gala que está sendo oferecido pelo governo americano para aliados do governo republicano norte-americano. Mas aí nessa cerimônia é um baile de gala, e nessa cerimônia tem, acho que, se eu não me engano, 3 bailes de gala amanhã à noite, mas nesse específico que os parlamentares brasileiros vão estar, não há previsão de presença de Donald Trump. Mas o governo brasileiro vai estar representado, então, pela embaixadora Maria Luísa Viotti. Colombo. Olha, Janaína Camelo, ao vivo, direto de Brasília. Deixa eu ouvir os nossos comentaristas, Mano Ferreira e Jesualdo Almeida. É claro que a gente tem de prestar atenção, e não vai ser agora, vai ser ao longo do processo, né, de como vai se desenrolar a relação diplomática, comercial do Brasil com os Estados Unidos, se haverá algum empecilho ideológico nessa relação tão bem estabelecida, com um ou outro sobressalto, mas bem estabelecida ao longo de tanto tempo, né? Mas, num primeiro momento, amanhã, nos próximos dias, e me parece que esse vai ser um enredo comum durante o mandato de Donald Trump, né? Quem é mais próximo, quem foi convidado para o evento na sala Y, na sala X, quem foi ao Convescote aqui e não foi ali, por que é que deputados foram lá e não foram acolá, quem foi convidado, quem não foi convidado. Tem essa, eu não gosto muito de usar essa palavra, né? Mas tem muito dessa narrativa, né? Quem é mais próximo, quem é mais amigo, quem é mais chegado. Isso faz alguma diferença, Mano, na sua avaliação?
Olha, Colombo, eu acho meio brega, na verdade, isso, né? Uma espécie de viralatismo que, inclusive, eu acho não muito compatível com o discurso nacionalista, né? Que se tenta colocar uma afirmação da identidade nacional, muitas vezes um componente da retórica bolsonarista, mas historicamente houve também no grupo ligado ao presidente Bolsonaro uma conexão da identidade do patriotismo americano, que é uma coisa curiosa, né? Assim como a bandeira de Israel também muitas vezes participou de manifestações dos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu acho que o ponto mais importante é como que será o conteúdo da política externa brasileira. Se teremos uma manutenção do projeto e da linha programática adotada até agora pelo governo Lula, ou se a posse de Trump representará uma inflexão nessa linha. Um ponto muito importante para a gente observar nesse sentido é qual será o papel do BRICS dentro da política externa brasileira, porque durante o governo Lula o BRICS se tornou um ponto mais prioritário na estratégia da política externa brasileira. E se isso continuar ocorrendo, a gente sabe que, do ponto de vista do governo americano com o Trump, a rivalidade entre Estados Unidos e China vai falar ainda mais alto. E a China é um dos integrantes do BRICS. Então, é um dos pontos que a gente precisa observar. E o ponto central dessa disputa seria o desejo do BRICS de criar uma moeda alternativa ao dólar para as transações internacionais, o que é muito difícil de ser implementado e, com a posse do Trump, na minha visão, se torna ainda mais difícil. Então, acho que a tendência é a gente ver um abandono desse projeto de substituição do dólar como moeda internacional e eu espero que a gente tenha mais pragmatismo por parte da diplomacia brasileira. Mano, eu concordo com você, também acho de uma breguice esse viralatismo de se convidarem para eventos no país exterior. Historicamente, isso é bom frisar, os governos americanos não convidam chefes de estados para as posses. Historicamente é assim. São convidados apenas os embaixadores e eles argumentam que é uma questão de segurança nacional e segurança, inclusive, para os chefes de estados estrangeiros. O que destoou um pouquinho nessa posse do Trump é o convite que ele estendeu ao Javier Milei, ao Netanyahu e também ao Xi Jinping, presidente da China, que disse que não irá, que não comparecerá, também por questões de segurança. Agora, como serão as relações brasileiras com as relações do governo brasileiro, relações institucionais do governo brasileiro com o governo americano, nós ainda vamos aguardar. Acho que haverá atritos, principalmente com o alinhamento que o Brasil tem hoje com o BRICS. O Brasil pretende, dentro dessa política imposta pelo atual governo, um certo distanciamento da zona de influência americana e os Estados Unidos querem cada vez mais ter influência. Essa antítese, esse antagonismo que me parece que gerará conflitos diplomáticos no futuro, ainda que pequenos, mas conflitos diplomáticos entre o Brasil e os Estados Unidos.